Amigos do Our Esportes, beleza? Um abraço. Você que está com a gente aqui no canal, faz o seguinte, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e deixa aí também o seu comentário pra gente. Vamos lá, eu queria hoje falar um pouco do Botafogo. Botafogo que fez o torcedor sofrer bastante nesse ano dentro do Campeonato Brasileiro. E um sofrimento inesperado por parte dos seus torcedores. Eu estou para fazer esse vídeo aqui para o canal já tem alguns dias, porque quem acompanhou de perto o Campeonato Brasileiro e quem viu o que aconteceu no Campeonato Brasileiro conseguiu identificar tudo o que aconteceu com o Botafogo. E a verdade é que para quem vive futebol e para quem acompanha futebol, observou o seguinte, isso eu ouvi de botafoguenses, por isso que a gente está fazendo esse vídeo aqui para tratar sobre o ano do Botafogo. Eu ouvi de botafoguenses, e eu posso dizer que eu senti isso também, porque a gente que trabalha com futebol, e aqui no canal Our Sports, a gente sempre lembra, durante as nossas lives, durante os nossos vídeos, vocês quando acabarem de ver esse vídeo aqui, pode passar na nossa aba de vídeos e aí vai ver quantos vídeos nós temos aqui no canal, com vários temas diferentes, falando de vários clubes, seleção brasileira, por mais que sejamos do Rio de Janeiro, vídeos de equipes do outro estado, né? São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Internacional, Grêmio, que nós somos um canal feito por jornalistas esportivos. E todo jornalista esportivo tem o seu clube de futebol. Eu não sou botafoguense, mas todo mundo tem um clube de futebol. Se nós, jornalistas esportivos, não tivéssemos clube de futebol, né, não torcêssemos apaixonadamente por um clube de futebol, a gente não estaria falando de futebol. Estaríamos falando de qualquer outro assunto, porque para se falar de futebol tem que ser apaixonado por futebol. Tem que gostar de futebol e tem que ter o futebol no sangue. Todo mundo tem. E a gente sempre ressalta. Nós somos um canal de jornalistas esportivos, não um canal de youtubers focado no Flamengo, ou no Botafogo, ou no Vasco, como tem muitos por aí, e que fazem um trabalho bem legal. E aí, para fazer esse vídeo aqui sobre Botafogo, o que eu fiz nesses últimos dias? Eu fui ver vídeos ligados ao Botafogo, porque eu queria entender o tamanho da dor que o torcedor botafoguense está sentindo nesse momento. Para ter noção, no momento que eu gravo esse vídeo, vamos ter ainda a última rodada do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo vai para essa última rodada, na 5ª colocação, sem condições de ser campeão brasileiro. O Botafogo que liderou o Brasileirão desde a 3ª rodada. O Fluminense liderou a 1ª e a 2ª rodada. Depois o Botafogo foi líder até o começo da 34ª, quando perdeu a liderança para o virtual campeão Palmeiras. O Palmeiras pegou a liderança na 34ª e vai líder até a 38ª, e para perder esse título vai ter que acontecer uma tragédia no seu jogo com o Cruzeiro, e o Atlético Mineiro conseguiu uma façanha contra o Bahia. E por que a tragédia? Porque não tem simplesmente que vencer e torcer por derrota do Palmeiras, né? Tem que tirar 8 gols de saldo. E o Botafogo chega nessa última rodada sem chances de ser campeão brasileiro. Vamos lá. Eu não conhecia um canal no YouTube chamado Setor Visitante. Esse canal é um canal de torcedores do Botafogo, feito por torcedores botafoguenses e com a participação de alguns jornalistas. Então, dentre os muitos canais que eu fui assistir nesses últimos dias, uma live me pegou tanto que eu estou acompanhando ela até hoje. Tem 2 horas e pouco de duração, eu não consigo parar para ver a live inteira, mas quando eu estou no trajeto para o trabalho, sempre quando eu tenho um espacinho, eu estou vendo essa live. Eu já estou ali no minuto 50, talvez. E eu botei na live, porque no Twitter se falava muito dela, e aí eu fui acompanhar o depoimento do Rob Porto, né, que é jornalista, narrador esportivo. Só que quando eu comecei a live, eu já me prendi pelo começo, como os caras começaram a live do Botafogo. E eu fiquei impactado, fiquei impressionado e fiquei surpreso da maneira como o torcedor do Botafogo está lidando com essa situação. Então, algumas coisas que foram ditas por torcedores fanáticos, aficionados, que vão ao jogo no Rio e vão ao jogo fora, os caras falando que tem vergonha
de ser Botafogo, e aí depois até refaz a frase, não tem vergonha de ser Botafogo, tem vergonha de ser Botafogo em 2023, com esses jogadores. Um outro falando que cancelou o Natal com a família e o Réveillon, porque ele não tem condições de se relacionar hoje com pessoas que não sejam botafoguenses, e na mesma entoada, até falando, pô, mas não deixa o Botafogo entrar na sua saúde mental, prejudicar a sua saúde mental, prejudicar a sua saúde física, porque vocês não merecem. E aí, eu venho tentando fazer uma analogia e uma comparação. Por quê? Porque, como eu disse ainda há pouco, todos nós temos um clube de futebol. E é claro que eu sacaneei o botafoguense. Quando o Botafogo começou a perder, o botafoguense amigo, né, um conhecido, vários, que a gente começou a falar, vai pipocar não, pô, não vai perder o título, isso é coisa de Botafogo. Lógico que eu sacaneei. Outros sacanearam também. Só que eu percebi em mim que, com os meus amigos próximos botafoguenses, de uma hora para outra eu comecei a parar de brincar e parei de sacanear. Porque eu vejo que o negócio era sério, o Botafogo ia perder o título. E aí você foi vendo no rosto desses torcedores a preocupação. E aí foi aí que eu percebi que eu passei a conversar com eles, com alguns colegas, e perguntar, e aí, como é que você está se sentindo? Qual é a sensação que você tem? Por quê? Porque eu vi que os caras estavam não só tristes. E eu não vou... a depressão é um negócio muito sério, né, pra gente falar que estavam deprimidos e não dá para comparar isso, mas é um sentimento muito ruim. E onde é que eu fui comparar? Eu falei, cara, mas o Botafogo tá sentindo o quê? O que o botafoguense, não o Botafogo, o que o botafoguense está sentindo? Porque depois de muitos anos o botafoguense encheu o estádio. Depois de muitos anos o botafoguense que é milindrado por apanhar, por perder títulos, como o título, por exemplo, da Copa do Brasil de 99, por ir a várias finais contra o Flamengo, por exemplo, do estadual e perder, por perder um título brasileiro para o Flamengo, onde muitos imaginavam que o time era melhor, e entre outros títulos, por achar que nunca vai dar certo, por achar que sempre vai dar alguma coisa errada, como o Stepan Essercian falou no canal do José Carlos Araújo, do Garotinho, quando o Botafogo tinha 14 pontos de vantagem, ele disse que é aí que ele estava preocupado como botafoguense, porque conhece o Botafogo. Então o botafoguense, lamentavelmente, está acostumado a sofrer. O botafoguense está acostumado a sofrer. Ele já foi na segunda divisão algumas vezes, então está acostumado a sofrer. Mas o botafoguense não está acostumado com isso que ele está passando. E acho que nenhum torcedor no futebol mundial estaria acostumado ou estaria pronto para passar pelo que está passando. Tanto que, nessa semana, o Botafogo foi notícia na imprensa mundial e está sendo tratado como a maior pipocada, a maior amarelada da história do futebol mundial. Então, como é que a gente vai comparar essa situação? E aí eu tentei lembrar quem foi ao fundo do poço. Qual o gigante do futebol brasileiro que foi ao fundo do poço? O Fluminense foi ao fundo do poço. O Fluminense jogou a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. E aí foi campeão em 99, depois em 2000 jogou a Copa João Avelange pelo ranqueamento. Em 2021 voltou, em 2001 voltou à primeira divisão. E aí tem muita aquela brincadeira de pagar a Série B e tudo mais, mas se você analisar o regulamento, como foi feito, não tem essa história. Mas o Fluminense foi ao fundo do poço. E eu tentei comparar o que o torcedor do Botafogo está sentindo hoje com a tristeza que o torcedor do Fluminense sentiu ali de 96 até 99. E, de novo, não vou comparar o momento. Uma coisa é você estar sendo campeão e perder o título da maneira que o Botafogo perdeu. Outra coisa é você ir à terceira divisão do futebol brasileiro. Claro que a vergonha é muito maior para o torcedor. Isso não tem comparação. Então, antes que alguém diga que eu estou comparando perder um título com jogar uma terceira divisão e tentar dizer que para o Botafogo perder um título é pior do que o Fluminense ter ido de terceira divisão, não é isso. Eu estou falando de sentimento de torcedor e a dor que o torcedor sentiu. E para mim, nada iria superar a dor de um clube ir à terceira divisão. Só que, lamentavelmente, eu estou vendo que o botafoguense hoje está sofrendo mais do que o tricolor sofreu com a ida à terceira divisão. E aí por quê? Qual é a minha visão?
o Fluminense começa uma decadência depois de 95. Então vai para a segunda divisão em 96, aí tem a virada de mesa, volta em 97, cai de novo. Em 98 joga a Série B, cai para a Série B, em 99 joga a Série C. Só que era um cenário de catástrofe. Era um cenário de desastre para o Fluminense. Estava desenhado que aquilo ali ia acontecer. O clube não tinha gestão, não tinha uma governança, o clube não tinha uma direção. Então estava direcionado que aquilo ia acontecer. E o torcedor vinha se preparando para aquele sofrimento. O torcedor vinha se preparando, vinha sofrendo, vinha sendo achincalhado. E estava pronto para aquilo. O Botafogo não. O Botafogo era o Titanic com a maldita frase do construtor. Esse aqui nem Deus afunda. E a gente sabe o que aconteceu com o Titanic. O Botafogo não ganha nada desde 1995. Desde 1995, o Botafogo foi a uma final de Copa do Brasil e empatou com o Juventude dentro do Maracanã em 0-0, antes já tinha feito o jogo fora de casa, no Alfredo Jaconi, e veio para o Maracanã precisando fazer um gol para ser campeão. E não fez esse gol. Então o Botafogo não ganha nada desde 1995. Ganhou aí alguns estaduais. Então, para o torcedor do Botafogo, ele espera por esse título brasileiro desde 1995. E o Botafogo, que ninguém esperava, por ter sido quinto colocado no Campeonato Carioca, ter levantado a Taça Rio, que é o troféu de quinto colocado. O Botafogo começa o ano esmagador. E aí o Botafogo vai passando por cima de todo mundo e chega a abrir 16 pontos de vantagem para o segundo colocado e depois consolida em 13. Chegou um momento em que o Palmeiras tinha 15 pontos atrás do Botafogo, 14 pontos atrás do Botafogo, né? Depois consolidou em 13, o Flamengo 15, e o Atlético Mineiro, que vai ser o vice-campeão brasileiro, deve ser o vice-campeão brasileiro, tinha 22 pontos atrás. E a partir daí o Botafogo começou a fazer tudo errado. Esse elenco começou a fazer tudo errado. Esses jogadores começaram a fazer tudo errado. E a diretoria começou a errar também. Quando troca de técnico 5 vezes, quando se efetiva Lúcio Flávio, todo mundo sabia que não tinha a menor condição e não tem perfil de vencedor. Quando os jogadores começam a pipocar dentro de campo. E o Botafogo está nesse fundo do poço. O Botafogo está na 5ª colocação do brasileiro e pode terminar até em 6º. Se vencer o Inter, pode chegar dentro do G4. A gente está falando do Botafogo que liderou o brasileiro por 32 rodadas, 31 rodadas. Então é fácil da gente entender o tamanho do sofrimento do torcedor botafoguense. Ele não ganha nada desde 95. Desde 95 ele apanhou para o Juventude, ele apanhou para o Flamengo, ele foi 2 vezes na segunda divisão. E ele não esperava ser campeão brasileiro. Só que o time dele começou a ganhar o Campeonato Brasileiro, um atrás do outro, um jogo atrás do outro, encheu o estádio. E aí, dia desse, eu vi uma reportagem de uma torcedora de 70 anos, dizendo que não merece passar por isso. E o botafoguense dizendo que não merece passar por isso. Tinha gente dizendo que queria doar as camisas do Botafogo, que queria tirar a tatuagem do Botafogo, que não ia deixar o filho ser botafoguense. Imagina o tamanho do trauma que esses caras estão gerando para o torcedor do Botafogo. E aí a pergunta que eu faço para alguns torcedores, e você aqui no chat pode me responder. Quando que o Botafogo vai ter forças para brigar de novo por um título? Porque para o Fluminense, por exemplo, que foi na 3ª divisão do futebol brasileiro, demorou muito tempo para o time voltar a acreditar que tinha perfil de vencedor. E voltou. Ganhou 2 brasileiros, ganhou uma Copa do Brasil, ganhou vários estaduais e finalmente conseguiu ganhar aquele título que todo mundo falava, a Libertadores da América. Quantos anos o Botafogo vai demorar para se recuperar e passar a ter um perfil vencedor? O torcedor do Botafogo vai ao Cariocão? Não vai. Não vai ao estádio no Cariocão. O torcedor do Botafogo vai encher o estádio no Brasileiro? Não vai. E não é culpa dele. Ele não acredita no clube. Ele não acredita no clube. Hoje a culpa pode ser do Adrielson, hoje a culpa pode ser do Chiquinho Soares, que vinha fazendo gol de tudo quanto é jeito e parou de fazer gol. Só que esses caras vão embora e o clube vai ficar. E me parece que eles não vão acreditar no Botafogo por um bom tempo. Então esse vídeo aqui é para... Olha que coisa, a gente tá com... Eu vi torcedores do Botafogo dizendo, e eu vi isso na live,
rubro-negros, tricolores, vascaínos, mandando força. Olha que loucura, fiquem fortes, isso vai passar, é só futebol. Quando que um rubro-negro mandaria uma mensagem para um botafoguense para mandar ele ficar forte? Estaria esculachando, esculhambando. Mas é para a gente ver o tamanho do sofrimento que eles estão passando com esse time que falou, nós vamos ser campeões, tem 13 pontos de vantagem, nada vai atrapalhar, e o Botafogo não ganha 10 jogos. Eu vi alguns torcedores famosos dizendo que nas ruas, antes eles eram apontados, sacaneados, xingados do jeito que o carioca xinga o outro, e na maioria das vezes o xingamento de um carioca para o outro não é para ofender, é um modo de brincar, por mais louco que isso possa parecer para quem não é do Rio. Os caras falando que estão sendo abraçados por torcedores na rua, literalmente abraçando. Olha, não liga para isso não, é só futebol, fica forte. Para ter noção do tamanho, é como se fosse uma tragédia. Quando morre alguém na sua família, a não ser que esse cara tenha sido um grande vagabundo na vida, mas dificilmente alguém vai apontar o dedo para você e vai rir. Alguém vai te abraçar, né? E vai desejar ali melhoras na saúde mental e tudo mais. E é o que aconteceu com o Botafogo. O Botafogo está passando por uma tragédia, por isso que ninguém mais ri do Botafogo, ninguém aponta o dedo, as pessoas abraçam, não brincam, tentam conversar e tentam falar assim, ó, fica forte porque ano que vem é outra história. Então, que esses caras aí, direção, jogadores, comissões técnicas que passaram, fizeram com a saúde mental do torcedor do Botafogo é muito sério. E aí dizer pro torcedor do Botafogo que ele não merece isso, que futebol as coisas mudam de uma hora para outra, mas que vai ser difícil ele voltar a acreditar no time dele. E o Botafogo vai para a 38ª rodada sem nenhuma chance de ser campeão brasileiro. A minha opinião é que é a maior pipocada da história do futebol mundial, é a maior amarelada da história do futebol mundial, e é por isso que o torcedor está sem condições, como disse um jornalista aí que eu citei no começo da live. O cara cancelou o Natal na casa dele, imagina isso, ele cancelou o Natal na casa dele e o Ano Novo, porque ele disse que não tem condição de se socializar. E esse mesmo falou que é bom as pessoas esquecerem o futebol e tratar o futebol da maneira que ele tem que ser tratado. Mas a gente sabe que o futebol é uma paixão. E o torcedor do Botafogo imaginava que ele poderia ser campeão contra o Santos, no Newton Santos. Ele não foi campeão contra o Santos e, se cochilar, ele não vai ficar nem no G4 do Campeonato Brasileiro. O ano para o Botafogo acaba de maneira melancólica. Para você que viu o vídeo até agora aí, deixa o seu like, ative o sininho, se inscreva no nosso canal e deixe seu comentário pra gente. Um abraço, galera.